Então, cartas de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. E se você puder, após feito a leitura, permaneça com ela aberta. Permaneça com a tua Bíblia aberta para você conferir no texto. Será uma mensagem expositiva, ou seja, verso a verso. Carta de Paulo, capítulo 8, versículo 31 e diante, está escrito assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à própria morte. O dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo, bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Ó Deus querido, está entre nós a tua palavra. E eu oro agora em nome de Jesus, para que o Senhor venha nos conduzir em segurança pelo teu Espírito que é santo. Fale conosco e não te cales, Pai. Prepara o nosso coração para termos uma fiel interpretação do texto. Em nome de Jesus, que o nosso coração possa receber a mensagem do Evangelho esta noite e colocando em prática. Ensina-nos como te agradar. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero conversar com os irmãos um pouquinho sobre um tema bastante sugestivo e propício. Sugestivo porque está dentro desse texto, essa proposta de tema. E por que propício? Porque nós, como igreja, estamos atravessando os momentos de muita tribulação. E é comum entre nós como seres humanos, tirando agora cristãos, mas seres humanos que somos. Nós fomos criados por Deus e em nós foi colocado sentimento, emoção. O próprio Deus nos fez assim. Logo, se nós temos emoções, sentimentos, nós não estamos impedidos de chorar, de sentir tristeza, de o nosso coração acabar, por sua vez, não tendo sentimentos de incredulidade, incertezas, insegurança. Então, ele é muito propício, este tema, evidências do amor de Deus. Nós, como seres humanos, nós temos uma mania, ou um trejeito, um costume, de achar que se estamos atravessando um momento de dor, de angústia, de solidão, de desentendimento familiar, de perca de um ente querido, a gente logo pensa, pronto, Deus não me ama mais, ele se esqueceu de mim, ou talvez ele nunca me amou, ou talvez eu tenha sido, eu tenho pecado diante do Senhor e ele me abandonou. E, irmãos, em defesa do evangelho genuíno da graça, isso não é verdade. E nessa mensagem, como expositiva, irmãos, nós vamos falar um pouquinho deste tema tão importante que é as evidências do amor de Deus, baseado no encorajamento em tempos difíceis, segurança da nossa salvação. Hoje eu quero falar com os irmãos e o Espírito Santo vai tratar a igreja justamente nesta linhagem, aonde o crente enfrenta sofrimento e também rejeição. A congregação, ou seja, pessoas na igreja, o templo, onde tem pessoas vivendo ali, este ajuntamento, este corpo, parte do corpo de Cristo,
nós precisamos reconhecer honestamente os momentos que nós duvidamos do amor de Deus. Vamos ser sinceros. Vamos preceder, vamos começar, irmãos, justamente sendo sinceros, honestos diante do Senhor. Todos nós, uma vez na vida, já duvidamos do amor do Senhor, nos nossos momentos de emoção, nos nossos momentos de dor. Vamos ser honestamente, nós, irmãos, já duvidamos. Assuma, nós vamos admitir isso. Nós precisamos confessar, sim, Senhor, eu já duvidei, sim, já duvidei. Sabe por que nós temos que fazer isso, irmãos? Confessarmos, ir aos pés do Senhor e falar a verdade, porque isso cria uma conexão emocional antes de nós apresentarmos a evidência. Antes de Deus falar conosco pela sua palavra, nós estamos nos conectando com Deus, dizendo, Senhor, eu sou eu é esse, sou eu esse aí, sou eu essa daí, eu duvidei do Senhor, e a propósito, ainda estou duvidando. Eu olho para a minha casa e a coisa não anda bem, eu olho para o meu casamento e ele está falido, literalmente. Eu olho para os meus filhos e eles não estão bem. Eu olho para as minhas finanças e a cada dia que passa, parece que a magrela que eu estou vivendo, a cada dia que se passa, parece que ela aumenta mais. As minhas lutas são ainda mais acachapantes. Parece que as coisas que eu faço, o que eu estou fazendo, estou trabalhando dia e noite e a coisa não anda. Então, estou tentando entender esse amor. Não é possível. Eu tenho orado de dia, de tarde, de noite, de madrugada, e a coisa parece que só vai para trás. Quanto mais eu tento me aproveitar dos momentos que eu estou sozinho em casa e me levar diante do Senhor, parece que as coisas não andam. Então hoje nós vamos aproveitar o tempo que temos para falar sobre isso. E o que, irmão André? Quando o amor de Deus é questionado. Isso precisa ser pregado, irmão. Nós precisamos ser sinceros. Sincero aqui, irmão, se você aprendeu que sincero é andar de terno, gravata, e sincero é ser aquilo que você é na igreja, lá na rua, na frente do seu pastor, você anda de terno e gravata, mas em casa você não anda disso. Então, quer dizer que ser sincero, irmão, eu tenho que ser na igreja, em casa, isso, aquilo, outro. Não. Sincero diante de Deus é confessar quem de fato somos. Não é se justificar diante da sociedade como crente. Não é se justificar diante de Deus como um homem correto. Não. Sinceridade aqui é confessar diante do Senhor e dizer quem eu sou. Diante da igreja, um grande teólogo. E em casa, só Deus sabe. Nós precisamos ser diante de Deus aquilo que nós somos em casa. Diante de Deus, o que somos na igreja. Diante de Deus, o que somos no trabalho. Nós achamos que escondemos do Senhor. E a verdade é que não. Ele vê todas as coisas. Então, ser sincero aqui, todos nós, um dia na nossa vida, questionamos o amor de Deus para conosco. Comece diante desse pressuposto. Agora, sim, Senhor, eu tenho questionado o teu amor. Eu tenho questionado, Senhor, o teu amor por mim, Senhor. Eu confesso, eu faço. E se eu lhe perguntasse agora, Deus te ama? Deus ama você, irmã? Deus te ama, meu irmão? Ah, sua resposta é muito clara. Claro que sim, irmão. Claro que Ele me ama. Ele me ama e me ama muito. Mas sejamos honestos. Há momentos em nossa vida que a fé no amor de Deus vacila. Vamos começar desse pressuposto? Sim, irmão. Há momentos na nossa vida que a nossa fé vacila sim. Se o irmão perguntar hoje para mim, eu disse, não, o Senhor me ama, Ele me ama tanto. Mas há momentos da nossa vida que este nosso momento de fé no amor de Deus vacila. Por exemplo, a perca de um ente querido, uma doença que não passa, uma traição de alguém que você confiava,
Um pastor, um pregador, um presbítero, um ancião, um cooperador te decepcionou, uma oração que não parece ser ouvida, e é justamente nessas horas que algo em nós sussurra no nosso ouvido. E o que é que sussurra? Será que Deus me ama mesmo? Não é possível. Eu fiquei doente, o irmão não veio me visitar. Eu fiquei desempregado, os irmãos que trabalham com assistência social da igreja não vieram suprir minha necessidade. Eu confiei num trabalho, mas a porta fechou. Eu não entendo, por que o justo sofre? Por que o justo padece? Então nós perguntamos, e sussurra isso no nosso ouvido: será que Deus me ama mesmo? Eu acho que se Ele me ama, Ele se esqueceu de mim. Ou talvez Ele nunca me amou. Ele não se preocupa comigo. Irmãos, Paulo conhecia bem este questionamento. Em Romanos capítulo 8, 31 ao 39, Paulo está apresentando diante um povo que estava passando pelos mesmos problemas: perseguição, calúnias, difamação, muita morte, muita gente morrendo nas arenas, sendo consumidos pelo fogo, pelos leões, cães selvagens, ao fio da espada, na ponta da baioneta, na bala, no chicote, nas cruzes, muito sofrimento, e o povo de Deus está questionando o Senhor: será que Ele me ama mesmo? E aqui, irmãos, neste capítulo 8 de Romanos, que é o maior tratado teológico de Paulo no Novo Testamento, do versículo 1 ao 31, melhor dizendo, ao 39, Paulo está apresentando a mim e a você 4 evidências inabaláveis do amor de Deus para com a vida do crente. Provas tão sólidas aqui, irmãos, que nenhuma circunstância, nenhuma acusação e nenhuma força do universo pode refutar esta pregação de Paulo, esse pensamento, este evangelho. Eu costumo dizer que Romanos é o evangelho de Paulo. Carta de Paulo aos Romanos é o evangelho de Paulo. E eu quero convidar os irmãos aqui, você que está passando por isso. É uma pena que a minha voz não está dando certo hoje, irmão, mas eu vou tentar. Eu tenho certeza que alguns dos irmãos que aqui estão, alguns de vocês estão questionando Deus. Senhor, o Senhor me ama mesmo? Eu estou olhando para a minha casa, só Deus sabe como que está. Eu olho para os meus filhos, eu oro, busco a Deus, e eles não são salvos. Eu olho para o meu casamento está destruído. Eu olho para a minha família, parece que a minha família não toma sentido. Eu tenho buscado tanto, eu tenho orado tanto, eu tenho tanto a sua presença, Senhor meu Deus, e as minhas finanças não andam bem, a minha esposa não conversa direito comigo. Quando eu penso que o meu casamento vai ser restituído, parece que dá tudo errado. Então, se no seu coração você tem questionado o amor de Deus, eu quero, pelo Espírito Santo de Deus, apresentar aos irmãos esta noite, dentro desse tratado 8 de Romanos 31 ao 39, 4 evidências de como Deus te ama. Primeiro, versículo 31 ao 32, Paulo escreveu assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Talvez se eu parasse por aqui, você não ia compreender muito esse amor de Deus, não. Você ia perguntar assim: aonde está a evidência aí, irmão? Que evidência é essa? Bom, Paulo começa assim, que diremos a estas coisas? Eu quero falar com os irmãos que aqui estão, que até hoje achou que se Deus é por nós, quem será contra nós? Era Deus te protegendo daquele que você declara inimigo. A palavra hoje, eu estou sendo perseguido, irmão, perseguido na igreja, no trabalho, na rua, aqui com meu vizinho, mas hoje a palavra de Deus disse assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, eu senti um alívio, porque o meu adversário está na mão de Deus, o meu inimigo está na mão do Senhor, aquele que me acusa, aquele que fala mal de mim, está na mão de Deus. Será que é isso mesmo que esse texto está dizendo? Será que é isso mesmo que a palavra está dizendo? Eu quero responder a você com um sonoro não, não é isso que o texto está dizendo. Você não entendeu nada.
Paulo começa assim, ó: que diremos a estas coisas? Paulo, ele acaba de apresentar no versículo 28, 30, uma cadeia de gloriosa, irmãos, de 5 elos aqui. Vejamos, ó, no versículo 28, quando Paulo diz assim, ó: que diremos a estas coisas? No versículo 31 da parte A, para responder esta pergunta de Paulo, que diremos a estas coisas? Você precisa voltar lá no versículo 28. Você vai ler assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo de número 30. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Paulo está dizendo assim: que diremos, pois, a estas coisas? Em outras fala, Paulo está dizendo assim: tudo que se levantou contra nós cooperam para o bem daquele que ama a Deus. A resposta é muito clara. A primeira evidência do amor de Deus por mim e por você é nos amar ao ponto de permitir que coisas aconteçam em nossa vida para nossa transformação. Primeiro, Deus tem presciência de que nós passamos, do que enfrentamos. Presciência, ou seja, Deus conhece seus eleitos desde a eternidade. Se Deus nos conhece, Ele jamais colocará algo para nós atravessarmos sem que nós não podemos passar sem o Senhor. Jamais Deus vai permitir algo na nossa vida sem que nós, em Cristo, não tenhamos condições de atravessar. Porque é justamente nas provações que o poder do Senhor se manifesta em nós. Louvado seja Deus. Se Ele tem presciência, Ele está dizendo que o homem tem condição. Não, Ele está dizendo que Ele sabe que Jesus habita em nós, que o Espírito de Deus está em nós, e nós temos condição. Versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo está dizendo assim: se Deus tem presciência, Ele sabe quem você é, Ele sabe o que está no seu coração, Ele permite as provações para que ainda mais nós nos aproximamos do Senhor. Por quê? Ele responde: dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito de Deus? Não está dizendo propósitos no plural, está dizendo propósito no singular, um só. E qual é o propósito de Deus? Salvação. Louvado seja Deus. Deus permite prova na sua casa, prova no seu trabalho, prova na sua rua, prova dentro da tua casa, para ainda mais nos posicionar próximo do Senhor, para nos estar mais próximo de Deus. Ele tem presciência, ou seja, Ele sabe do que nós estamos passando, do que nós estamos enfrentando, mas também sabe que somos limitados. Conhece o nosso limite. E tudo agora coopera para o bem daquele que ama o Senhor. E a segunda verdade deste elo, no que diremos estas coisas, Deus predestinou. Alguém dizendo por aí que essa ideia de predestinação é que Deus já escolheu aquele que Ele vai mandar para o inferno, aquele que vai mandar para o céu. Não é disso, irmãos. E tem crente aí acusando irmãos reformados disso. Não é verdade isso não, irmãos. Vocês têm que parar com essa mania. Vocês têm crente fazendo isso, acusando os nossos irmãos reformados, dizendo que é a predestinação, Deus já separou uns para o inferno, o outro para o céu. Não é disso que a palavra está dizendo de predestinação. A palavra está dizendo de predestinação que Deus planejou antecipadamente o destino deles. Como assim, irmão? Salvação. A cruz sempre esteve incrustada no coração de Deus. É o contrário.
Tem gente, não, Deus já separou os que vão para o inferno, os que vão para o céu, são muito chamados, poucos escolhidos, era de nós, mas não está conosco, foram embora, nunca foram de nós, o cão voltou a comer o seu próprio vômito. Não é assim que vocês ouvem? Esse absurdo, não é disso que a palavra está dizendo. Predestinação não é isso. Predestinação aqui é o contrário. Predestinação é que Deus planejou antecipadamente o destino deles, ou seja, lá João em Apocalipse vai dizer exatamente sobre isso, que o cordeiro já tinha sido imolado antes mesmo da fundação do mundo. Aqui é predestinação. Deus já tinha preparado o seu filho para morrer pelos nossos pecados, ou seja, ele tinha presciência, sabendo que nós somos limitados e que nós poderíamos cair, tropeçar. Por quê? Porque nós somos limitados, nós não temos força para lutar contra a carne, nem contra o sangue, nem contra as hostes, mas em Cristo somos vencedores. Aí nós lutamos, nós não temos poder sobre nós, nós precisamos do Senhor, do Espírito de Deus para trabalhar em nós. É o Espírito de Deus que nos dá força. Mas Ele já nos predestinou à salvação. Infelizmente muitos rejeitam a graça, infelizmente muitos não querem salvação, mas o Senhor já nos predestinou. Deus planejou tudo antecipadamente, o destino, o que é? Salvação. O cordeiro já tinha sido imolado antes da fundação do mundo. Terceiro, Paulo está dizendo sobre o chamado. Então, estes também chamou, versículo 30, e que chamado é esse? O Espírito Santo nos convenceu, nos atraiu. Você está aqui sentado, aí na tua casa, ouvindo a ministração do Evangelho, seu coração se abriu, a palavra de Deus entrou, você ouviu a voz do Espírito Santo te chamando, e agora ele te convenceu do seu pecado, não lançando na sua face o seu pecado, mas apresentando Cristo. E ele te atraiu com o amor da obra da cruz, o amor de Deus na cruz do Calvário, em Cristo morrendo por todos nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos atraiu para Ele por causa do amor que expressou em Cristo em seu sacrifício vicário na cruz. Aqui Paulo vai dizer, e estes também justificou. A justificação é, Deus os declarou justo pela fé em Cristo, pois Ele é justo. É Deus pegando o injusto, declarando justo, o injusto agora é justificado na justiça de Deus, nos enviando o seu Filho, porque Ele é justo. Louvado seja Deus, irmãos, a justiça do Senhor a nós, louvado seja Deus. Deus os declarou justo pela fé em Cristo, não pelas nossas obras, não é o nosso esforço, é Cristo que é justo, continua sendo justo, declarado justo, e quando nós estamos nele, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E agora Paulo conclui dizendo assim, e a estes também glorificou. Essa base aqui, esta palavra glorificação, Deus os tornará semelhante a Cristo na eternidade. Tem gente por aí pregando a vocês, aos irmãos, os crentes, Deus vai te exaltar, Deus vai glorificar o nome dele e você vai ser glorificado, você vai ser exaltado. Eu vou pôr uma divisa, não é assim? Vou pôr uma divisa no teu peito, eu vou colocar um anel de ouro na tua mão, eu vou colocar uma caneta de ouro, eu vejo você numa mesa, vestido de roupa social, você vai subir no cavalo do rei, você vai andar pela cidade e eu vou apregoar, este é o homem cuja honra o rei se agrada. Irmão, isso é tudo fantasia, tudo palavras humanas, isso é antropocentrismo, egocentrismo. O crente, quando ele é crente genuíno, ele abre a palavra, ele ouve falar de Jesus e ele enxerga o quão miserável e pecador nós somos. Ele nunca vai desejar andar no cavalo do rei, mas ele vai desejar sentar-se à mesa do rei, comer das iguarias do rei, estar junto com o rei, ser santo como ele é santo. Louvado seja Deus.
O crente não deseja coisas desta terra, não importa o cavalo do rei, não importa as roupas do rei, o que nós precisamos é ser semelhante a Cristo, Ele é o rei, louvado seja Deus, a santidade de Cristo em nós. Talvez você já ouviu por aí, eu vou esfregar o teu testemunho na cara do teu adversário. Irmão, isso é uma fala do diabo. Nós não temos testemunho algum. A nossa justiça sem Cristo é um trapo de imundície, mas a justiça de Cristo em nós é testemunho, evidência da salvação em nós. Está errado. Quem prega isso está mentindo, enganando ao povo, não conhece a verdadeira palavra, não sabe o que é evangelho. Não existe isso, irmãos. Eu vou esfregar o teu testemunho, irmão. Se o nosso testemunho for mostrado ao diabo de fato, porque ele vê, ele vai rir de nós. O nosso testemunho, a Bíblia diz em Isaías, profeta, que a minha melhor justiça, aquilo que nós geramos de bom diante de Deus, é um trapo de imundície. Mas o que foi esfregado no rosto do diabo, a justiça, foi a obra da cruz. A justiça de Deus é Cristo crucificado. A justiça de Deus é Jesus mortificado pelos nossos pecados. Foi os nossos pecados que tiraram a vida do Filho de Deus. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Nós não temos justiça própria, nós estamos mortos e mortos em delitos de pecado. Então, quando Paulo está dizendo, a estes também glorificou, está falando de um futuro. Nós seremos glorificados. De que maneira? Através do Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo vai nos ressuscitar também. E nós agora seremos glorificados através desse corpo que nós temos aqui. Hoje é corruptível, ele é um corpo pecaminoso. Nós estamos mortos em delitos de pecado. Mas no último dia, quando Jesus voltar e vier nos convidar para estar com Ele, seremos então glorificados. O que acontece? O Espírito de Deus vai nos ressuscitar, e o nosso corpo agora será semelhante ao corpo de Cristo, um corpo glorioso, para adentrarmos no reino da glória de Deus. Ninguém pode ser recebido no monte do Senhor, porque a nossa mão é suja. Nós não somos puros. Essa história de falar que você é puro, Deus tem visto a tua pureza, mentira do diabo. Estão roubando o atributo de Jesus, um dos atributos de Jesus, puro. Puro é o que não foi violado. Nós fomos violados. Nós fomos. O nosso, irmãos, a nossa semelhança, melhor dizendo, nossa imagem, ela foi deformada no Éden. Todos pecaram. Nesta mesma teologia de Paulo, nesta mesma pregação de Paulo em Romanos, nesse mesmo tratado teológico, diz que por um homem o pecado se alastrou em toda a humanidade, ele entrou. Nós perdemos e caímos do Éden. Já nascemos mortos e mortos em delitos de pecado. Mas se nascemos para Cristo, nascemos de uma nova criatura para servir a Deus em novidade de vida. E ao longo da nossa estadia aqui, por que Deus nos envia a sua palavra? Para sermos transformados pelo Evangelho de Deus. Não a instituição, não a placa, não a religião, não a denominação, porque Jesus é o único caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo, louvado seja Deus. Então, ao processo nosso aqui nesta terra, nós estamos sendo transformados, nós estamos sendo santificados, e no final desse processo, assim, agora sim, então Ele nos glorificará. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, irmãos, louvado seja Deus. E depois de listar toda esta fala, aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Paulo está dizendo sobre todas estas falas, louvado seja o nome santo do Senhor. E o que Paulo está dizendo aqui? Depois de listar estas 5 obras maravilhosas,
presciência, predestinação, chamado, justificação e glorificação. No final da nossa jornada, Paulo, depois de falar isso, Paulo faz uma pausa. Agora sim. Agora você pode ler o versículo de número 31. Está vendo que nunca foi sobre seu inimigo? Nunca foi sobre seu pai, sua mãe, que às vezes não faz aquilo que você quer? Seu patrão, teu vizinho, um irmão que te persegue? Depois de Paulo dizer o que está dentro de nós, o que Deus fez por nós, em nós, agora ele vai pregar o que Deus fará a partir de nós, usando a mim e a você. Primeiro Deus trabalha em você, para depois através de você. Que diremos estas coisas? É como se ele dissesse, diante de tudo isso, o mais poder, oh aleluia, o que mais nós podemos acrescentar? Depois de Deus ter feito todas estas coisas, o que mais nós queremos que Deus dá para nós? É como se Paulo estivesse falando isso, e a resposta, agora sim, meu irmão, diante de todas estas coisas, que diremos, pois, à vista destas coisas? Tudo que Deus fez, no versículo 29 e 30, ou 28 e 30, diante de tudo isso que eu acabei de ler, o que eu posso acrescentar? Agora sim, agora a resposta ela vem imediatamente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Louvado seja Deus. Irmãos, e ele não para aí. Paulo vai dizer assim, ó, o maior presente vocês já receberam. O maior presente jamais dado, versículo 32, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Irmãos, aqui está a evidência suprema do amor de Deus sem limite para com o homem miserável e pecador. Louvado seja Deus. Pensa, irmãos, nos limites que cada um de nós impõe ao nosso amor. Alguém faz alguma coisa para a gente fica triste. A gente não manda mais mensagem. Nós evitamos passar naquela rua. Nós evitamos até receber uma mensagem. Nós evitamos até passar no mesmo lugar que aquele irmão está passando. É assim ou não é? A gente soube que alguém um dia comeu no nosso prato junto com nós, na mesa da nossa casa, e aquela pessoa te traiu, aí você fica chateado. Nunca mais você para ouvi-lo, e muitos até deixam de orar, viram o rosto, não é assim? Pensa, irmãos, alguns daria dinheiro, mas não a si mesmo, outros se entregariam, mas não seus filhos, alguns dariam saúde, mas não poderiam dar a vida, e nós faríamos de tudo para abençoar a vida do outro, mas nós temos limite, de repente nós não podemos fazer, o outro já vira o rosto. Irmãos, mas Deus, ele não impôs limite algum. Olha, não, ele não fez isso. Ele não disse, amarei o homem, mas não deixarei meu filho sofrer. Pelo contrário, ele entregou o seu bem mais precioso para nos resgatar. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui então, Paulo aplica esse argumento do maior amor de Deus, dizendo assim, do maior para o menor. Se Deus já deu o máximo, seu próprio filho, por que duvidaríamos que ele nos dará o necessário em nossa jornada? Paulo está dizendo isso. Aquele que não poupou o seu unigênito filho, nem o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Sabe o que Paulo está dizendo? O que é a sua dor? O que é o seu desemprego? O que é a sua casa que não vai bem? O que tem a ver o seu casamento que não está indo bem? Para você dizer, Deus não me ama mais. Por quê, irmão José? Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, ela disse que é crente. Essa pessoa disse que era crente. Eu falei, você congrega não? Eu tenho orgulho, irmão, eu faço parte dessa igreja e tal. Oh, que benção. Mas eu queria pedir oração por irmão. Eu falei, pois, diga. Eu queria que o irmão orasse para mim, porque em casa a coisa não anda boa. Eu falei, eu acho que Deus não me ama mais. Irmão, quando falou assim, eu falei, não é possível. Irmão, eu tenho trabalhado, eu tenho feito um monte de bico. Você pega um serviço aqui, outro ali. Irmão, às vezes tem dia que eu trabalho em 5 serviços. E não anda, não prospera. Eu vou à igreja, eu ajudo,
eu faço oferta, irmão, e eu dou a minha vida para Deus, eu até ajudando construção, estou ajudando na construção, minha vida não anda, irmão. O irmão não pode orar pela minha vida financeira? Falei, olha, orar pela sua vida financeira até eu oro, mas eu vou orar um pouquinho mais para que você conheça o verdadeiro Deus. Mas eu sou crente. Falei, não, você não é crente. Não, irmão, você não está entendendo, eu batizei. Falei, e daí? Você batizou sentido emoção, mas você não conhece Deus. Você sabe quem tem você tem crido? Deus, irmão, ele me perdoou os meus pecados, ele me chamou da graça. Deus abençoou, irmão, só que agora não, você não conhece o Senhor Jesus. Se você conhecesse Jesus, você não estaria aqui pedindo oração e dizendo para mim que Deus acha que Deus não te ama mais. Você está trabalhando numa igreja, trabalhando na construção, você está fazendo do seu coração a ponta do seu dedão do pé, achando que você merece algo. Esse Deus eu não conheço e nem quero conhecer, mas eu quero pregar a você um Deus que olha para o que está no teu coração e olhando para você, Ele abriu mão para provar o quanto te ama na cruz do Calvário. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Esse homem, irmãos, ele abriu uns olhos desse tamanho para mim. Ele disse, fala mais que eu estou entendendo, louvado seja Deus. Falei, o Jesus que pregaram para você é um Jesus evangélico, um Jesus gospel, que está aqui somente para te dar coisas. Mas o Jesus que estou pregando para você, ele morreu uma vida que ele morreu lá na cruz há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos, para que você tivesse salvação. Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados, e Deus amou você de uma tal maneira, que ele abriu o melhor dele, ele abriu mão, ele entregou os homens. A Bíblia diz que agradou o Pai moer o Filho por amor a você. E você vem me dizer que Deus não te ama, porque você trabalha assim que emprego e não ganha dinheiro. Você é um mal agradecido, você não conhece Jesus, você precisa conhecê-lo. Ele não tem culpa do seu problema, mas ele pode atravessar com você o seu problema. Ele não tem culpa da sua enfermidade, mas ele possa atravessar a sua enfermidade. Ele não tem culpa da sua situação financeira, mas ele pode abrir o teu entendimento. Mas não é esse Jesus que prego. Eu prego Jesus, aquele que morreu pelos seus pecados e quer salvar você. Você o aceita? Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Ele disse que aceitava. Não sei se é verdade, porque ele faz um tempo que ele está em algum outro lugar lá. Eu não sei se ele vai aceitar não, mas ele ouviu o evangelho genuíno da graça. Então o amor de Deus não se mede por aquilo que você ganha, aquilo que você tem, não. Mas o próprio Paulo está dizendo, se ele foi capaz de abrir o melhor dele, abrir mão do melhor dele para mim, para você, dar a nós a maior bênção, que dirá as outras coisas? Mas entenda bem, não venha com interesse não. Deus que eu prego aqui, que nós pregamos, que nós anunciamos, não é um Deus de barganha. Não é um Deus que você é obediente, ele te dá presente. Não, a obediência é fruto da regeneração. A obediência é resultado do trabalhar do Espírito de Deus em nós. A obediência é o resultado do Espírito Santo estar movendo nós. Não é o nosso esforço, não é a nossa vontade. Ser obediente é ser grato a que Jesus fez para nós da cruz do Calvário. Quando você duvidar do amor de Deus, olhe para a cruz. Olhe para a cruz, louvado seja Deus, ali está a evidência mais poderosa que existe. Um Deus que entregou o seu Filho por você, certamente não abandonará em suas necessidades menores, e se Ele deu o máximo, então dará o suficiente para todos nós. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Um amor sem acusação. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que o justifica. Irmão, pode virar a cara para mim, pode falar mal, pode fazer o que quiser. Eu não devo explicação para ninguém. Se eu estiver em paz, eu não preciso vir aqui. Não, irmão, também. Não, deixa eu explicar. Não, irmão, eu estou em paz.
Sabe por quê? Quem me justificou foi Cristo. Justificação acontece uma vez só. Vá em paz para sua casa. Talvez você ouviu isso, já pregaram para você isso. Vá em paz para sua casa. Deixa o seu perseguidor. Eu vou justificar você. Errado. Anátema. Evangelho maldito. Jesus já justificou a mim e a você. Em Cristo somos nova criatura. Servimos a Deus em novidade de vida. A partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor, nos lançamos no centro da sua vontade, eu não preciso vir aqui justificar nada a ninguém. Não, eu vou mostrar para o teu inimigo, eu vou provar para o teu adversário. Isso é fala do diabo. Nós não temos condições nenhuma. A justificação aconteceu uma vez só. Cristo na cruz. Nós somos justificados em Cristo uma vez só. Louvado seja Deus. Meu Pai procura por verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Espírito é porque fomos transformados, estamos sendo transformados. Espírito é porque nascemos da água e do Espírito. Espírito é porque Ele move a nossa vida. Espírito é porque dá evidência da salvação em nós. Verdade, palavra de Deus. Servimos a Deus por fato que Ele é a verdade, que é Cristo, sua palavra. Louvado seja Deus. Não devemos nada a demônio nenhum. Que acusação, que nada. Irmão, mas estão falando mal, e daí? Mas irmão, apontaram, e daí? Em Cristo já sou justificado. O Pai precisa olhar para mim e você e ver a imagem de Cristo em nós. Nós que somos cristãos, não perdemos tempo com isso. Nós já fomos justificados e não há condenação. O acusador derrotado, Satanás é chamado de acusador dos irmãos. Apocalipse 12:10. Seu trabalho é apresentar nossas falhas diante de Deus, é tentar provar que não merecemos seu amor. E ele tem munição real, sabia? Tem. Sabe que ele tem? Ele tem, porque nós pecamos, nós falhamos. Dentro deste lugar aqui, começando de mim até você que está aí do outro lado do país me assistindo, o diabo tem munição contra mim e contra você, porque nós pecamos, nós falhamos. Talvez aonde você vai, você só pede perdão pelos seus erros e falha. Mas deixa eu te dar uma notícia do Evangelho. Mentir é pecado, falar mal do teu irmão é pecado, desejar o que não é seu é pecado, furtar é pecado, roubar é pecado, fazer oração contrário é pecado, jogar pedra na casa do teu irmão que não é crente é pecado, vir aqui nas redes sociais, chamar esse e aquele apontando com julgamentos é pecado, sem prova, ter raiva do teu vizinho é pecado, desejar ter a vida do outro é pecado, inveja é pecado, ciúmes é pecado, fofocar é pecado, mentir é pecado, e mentir tem um agravante aí. Aquele que mente tem como pai o diabo. O pai do diabo, aliás, o pai da mentira é Satanás. Irmão, irmã que está aqui, você tem motivos de sobra para pedir perdão pelos pecados que nós causamos. Nós temos milhares de motivos para ir diante do Senhor e pedir perdão dos nossos pecados. Satanás tem munição suficiente para falar contra nós. Você pecou, eu pequei, todos nós falhamos. Satanás pega esta falha real, fizemos, e ele vai e as apresenta como evidências. E ele diz para Deus: veja aqui os seus cristãos, olha aí os teus servos, aos teus filhos. Como que depois disso ainda você pode amá-los? Como você o ama? Zacarias 3:1-5 pinta uma cena poderosa. Josué,
O sumo sacerdote está diante do anjo do Senhor, vestido de roupa suja, representando sua impureza. Satanás ao seu lado, pronto para acusá-lo, mas Deus repreende Satanás e ordena que ele vista Josué com roupas limpas, ou seja, a acusação não teve efeito, porque Deus justificou. Mas isso não é uma carta para nós sairmos pecando por aí. Satanás nos acusa: olha, teu filho é mentiroso, teu filho é um orgulhoso. Sabe você que fica aí tendo inveja do teu irmão, orgulhoso? Sabe você que olha para o teu marido e quer que ele vá embora porque você tem raiva dele, o teu vizinho, teu irmão da igreja, que você não suporta? O diabo pega isso e apresenta para Deus. Aí você vai na igreja e lá não tem evangelho. Lá não tem evangelho. Aí Deus diz assim, abre aspas, esse Deus criado pela religião, esse Deus criado pela instituição, esse Deus criado pelos falsos profetas, sabe o que eles pregam? Vai em paz para sua casa, teu adversário está na minha mão, eu vou tomar ele, eu vou pegar ele, eu vou te exaltar, eu vou te justificar, eu vou te limpar, eu vou te colocar em lugar alto. O homem invejoso, o homem briguento, o homem orgulhoso, o homem fofoqueiro, o homem arrumador de problema entrou na igreja desse jeito e saiu pior. Por quê? Porque não tem evangelho. O Espírito Santo não está lá. Ele não te convenceu do seu pecado, da justiça e do juízo. Falou da sua vida, exaltou você. É isso que o diabo quer. Ele quer exaltar o homem, ele quer que o homem se incha de si mesmo. Ele quer ver o homem como um pombo de peito cheio. Nós somos melhores, nós somos isso, nós somos aquilo, nós somos os melhores, nós somos santos, vocês não. Nós temos a verdadeira doutrina, vocês não. É isso que o diabo quer. Ele quer antropocentrismo, egocentrismo. Sabe o que Deus quer? Cristocentrismo, palavra da verdade, expiação dos pecados. Foi Cristo que fez isso na cruz do Calvário. A palavra prega justiça, arrependimento de pecados, amor de Deus, transformação genuína pela fé em Cristo Jesus, confissão de pecado, amor incondicional de Deus para com o homem miserável e pecador. É o Cristo crucificado que deve ser pregado. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. É Deus quem justifica, louvado seja o nome do Senhor. E quando o diabo apresenta diante do Senhor os nossos pecados, Deus nos justifica porque o próprio Cristo intercede por nós e nos envia a sua palavra. De que maneira? O Espírito Santo vai nos transformando, nos santificando, nos conformando à imagem de Cristo. Quando Satanás acusa você, ele não está acusando a um tribunal neutro, ele está acusando diante do mesmo Deus que já te declarou justo. É como um réu ser acusado diante do mesmo juiz que já o absolveu. Você pecará, haverá momentos de falha e de ruptura na comunhão com Deus, mas isso não desfaz a justificação. Deus te declarou justo e não muda de ideia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, quando Satanás sussurrar no teu ouvido, você não é digno do amor de Deus, responda com a palavra: é Deus que me justifica, é Ele que me justifica. Louvado seja o nome do Senhor. Não é a sua performance que sustenta o amor de Deus por você, é obra de Cristo que nos sustenta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Confesse o seu pecado, receba o perdão e siga em frente, sem condenação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como está o seu coração esta noite, eu não sei por onde você tem andado, mas a mensagem está no final. Nós vamos orar agora. Todas estas coisas que você está vivendo, cooperará e já cooperou para o bem daquele que ama a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Nós vamos agora buscar a Deus em oração. Ore, peça perdão, reconcilie-se com Deus.
Se você participa de algum lugar que te ensinaram que você só tem erros e falha, faça isso agora. Confesse o teu pecado. Vá diante do Senhor e declara. Confessa. Senhor, eu quero vir aqui. O Senhor sabe que eu pequei. O Senhor sabe que eu não tenho direito algum diante do Senhor. É isso que Deus quer de nós. Confessar. E Ele nos declarar justo. Ele declarou eu e você justos em Cristo. A justiça de Jesus está em nós. Confesse o seu pecado. Reconcilie com o Senhor. Examine as Escrituras, porque dela testifica de Cristo, testifica a vida eterna. Esta é a mensagem. Deus, por nosso Senhor e por todos nós, seja louvado e adorado para sempre. Amém.